primeiro ano! Como é que vocês estão, meus chuchuzinhos? Preparados para nossa aula de hoje? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira! E ontem foi? Terça-feira! E amanhã será? Quinta-feira! E olha só, quinta-feira não é dia da aula da Proaline, é dia de quê? Educação física, inglês, língua inglesa, né? E arte, com a teacher, o Pro Diego e a Pro Vanessa. E preciso confessar uma coisa, né? Porque ontem eu disse pra vocês que a nossa aula seria bem rapidinha. E eu juro que a intenção era essa, mas acabou que ela foi se estendendo um pouquinho e ficou um pouquinho maior, né? Então ela não ficou tão pequenininha. Mas hoje eu prometo que eu vou compensar a aula de ontem que foi maior, tá bom? Prometidinho, prometidão, quem se promete é um bobão. Hoje nós vamos trabalhar ciências e nós vamos aprender um pouquinho sobre os animais diurnos. Então hoje nós só vamos falar sobre eles, tá bom? Pro, o que é isso? Espera! E vamos trabalhar o praticando a escrita, que nós vamos iniciar o aprendizado da letrinha R. E são só 2 páginas, então realmente é muito rapidinho, tá bom? Vamos iniciar por ciências, tá bom? Então nós vamos abrir a nossa apostila. Em ciências, nós já estudamos sobre as profissões e não falamos um pouquinho que tem profissões que são noturnas, que funcionam à noite? Como os médicos, os policiais, as pessoas que trabalham no resgate, que isso tudo funciona à noite, porque nem tudo pode parar. Mas isso são opções. Por exemplo, hoje eu sou professora, não sou? Eu trabalho de noite. Tá, a Pro trabalha agora devido a essa pandemia. Mas nos dias normais, qual é o horário que a Pro vai para a escola trabalhar? De manhã e à tarde. Então é no período diurno. Mas eu posso mudar de profissão ou poderia ter feito outra coisa que me levasse a trabalhar à noite. Por exemplo, eu poderia ser uma enfermeira, trabalharia como plantonista e ia trabalhar à noite, ia trabalhar de madrugada. Eu poderia ser uma policial, que eu trabalharia de madrugada. Então, isso é uma opção, né? Digamos que seja uma opção. E hoje nós vamos falar sobre isso na vida animal, que nem sempre é uma opção. É uma característica daquele animal. Por exemplo, o leão é um animal carnívoro, né? Que é um animal que come carne. Isso é da natureza dele. O leão come carne e a vaca pasta. Ela come graminha, ela come vegetais, certo? É a natureza. A vaca não vai de repente começar a atacar os animais como se ela fosse um leão, porque a natureza dela não é essa. Então, os animais diurnos e noturnos também é mais ou menos como a natureza. Vamos abrir a nossa apostila na página 28 e 29, que é a página de abertura. Vocês conhecem esse animalzinho? Olha só! Primeiro, vamos analisar o seguinte. Nós também já trabalhamos o dia e a noite em geografia, né? Em todas as disciplinas, na verdade, nós trabalhamos um pouquinho disso. Então, observando pelo ambiente, nós já podemos ver que essa apostila está dividida entre o dia e a noite, certo? Qual dos lados é o dia? Por que vocês acham que esse lado aqui é o dia? Então, esse lado aqui é a noite. Sim. E nós temos um animal aqui, certo? Que animal é esse? Vocês já viram esse animal? O que a apostila nos questiona? Você conhece o animal que aparece nas imagens? O que é
que ele aparenta estar fazendo durante o dia? Olha bem o rostinho dela, a carinha dela. E o que é que ela parece estar fazendo à noite? Ó. Vamos fazer um olho de coruja. A coruja tem os olhos bem arregalados. Então, de dia, essa coruja parece estar dormindo. E à noite, ela parece estar acordada. Por que será? Vocês acham que os animais, eles têm o mesmo comportamento de dia e à noite? Eles se comportam da mesma forma? Não só a coruja, os animais de forma geral. Vamos pensar na nossa casa. O cachorrinho, ele tem o mesmo comportamento de dia e de noite? O nosso gato, o rato, o peixe, os animais que normalmente a gente tem em casa, será que eles têm esse mesmo comportamento? E os animais de forma geral, aqueles que a gente não tem em casa? A vaca, o cavalo, a zebra, o leão, será que eles se comportam do mesmo jeito de dia e do mesmo jeito de noite? A maioria, não. Então, eles têm um hábito durante o dia e tem outro hábito durante a noite. Os animais diurnos, eles são mais ativos durante o dia. E à noite, normalmente, eles descansam, como a maioria de nós. E os animais noturnos, eles têm uma vida mais ativa à noite. E eles dão uma acalmada durante o dia. É isso que nós vamos estudar. Então, olha só. Vem outra pergunta aqui, ó. Existe alguma relação entre as plantas e o período do dia e o período da noite? Nós já vimos que nós, seres humanos, pessoas, podemos ter profissões que nos levam a trabalhar no período diurno e nos levam a trabalhar no período noturno. De acordo com a nossa vida, nossa família, nossa rotina, nossa organização pessoal, nós temos mais atividade durante o dia ou mais atividade durante a noite, certo? Agora a Pro já falou para vocês que os animais também. E durante essa unidade, vocês vão aprender quais animais têm a vida mais ativa durante o dia, que são os diurnos, e quais os animais que têm a vida mais ativa durante a noite, que são os noturnos. E alguns deles vão surpreender vocês. Aí, a apostila questiona, e as plantas? Será, gente, que também tem planta que fica mais ativa durante o dia ou durante a noite? Será que tem planta que desabrocha, que aflora durante o dia e se recolhe durante a noite? Ou vice-versa? Se aflora durante a noite e fica mais recolhidinha durante o dia? Será que as plantas também fazem isso? Ah, não percam os próximos capítulos da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa magiquinha? Então, atenção. Segurem. Eu já estou sabendo que já chegou nos meus lindos ouvidinhos que tem gente que não está fazendo a magiquinha porque quer que vai parar lá na casa da Dona Etelvina, no planeta da Dona Etelvina. Vocês estão fazendo isso propositalmente? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que a Etelvina apareça nas próximas aulas? Será que a Etelvina é diurna ou é noturna? Não sabemos. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou até falar baixo. Porque se a Boconilda souber que vocês estão perguntando da Dona Etelvina e não estão perguntando dela, vocês não têm noção de como que a Boconilda é ciumenta. Vou nem falar nada. Então, vamos lá. Segurem o telefone. 1, 2, 3 e... Ah, deu certo. Olha só. Página 30 e 31. Ideias em construção. Na natureza, existem seres vivos que são mais ativos durante o dia e outros são mais ativos durante a noite.
Observe as imagens a seguir. Em que período você acha que cada ser vivo está realizando a atividade retratada? Destaque os adesivos que estão disponíveis na página 130 do material complementar e colhe as palavras dia ou noite para registrar suas ideias. Depois, explique suas escolhas para os colegas. Então, como nós estamos iniciando esse conteúdo agora, vocês não sabem quais desses animais têm o hábito diurno ou noturno. Então, isso daqui é o que a gente chama de hipóteses. Você olha, tem um pássaro dormindo. Será que o pássaro dorme de dia ou de noite? Ah, tem um chimpanzé se alimentando. Ele se alimenta durante o dia ou durante a noite? Então, tem o animal e está falando a atividade que ele está realizando. No caso aqui, ó, o pássaro está dormindo, o chimpanzé está se alimentando, o leão também dormindo. E aqui também tem as plantas, olha, tulipas fechadas. Tulipa é uma planta, uma flor, e elas estão fechadas. Será que elas estão fechadas durante o dia ou durante a noite? Aqui também tem outra planta. Na casa da minha avó tinha muitas dessas florzinhas. Se chama 11 horas. Sim, 11 horas é o nome da planta. E ela está aberta. Será que ela está aberta de dia ou de noite? E olha só a galinha dormindo. Será que a galinha dorme de dia ou ela dorme de noite? Quando a gente fala de dormir, não é só tirar um cochilo, igual nós. Que horário que a gente dorme? À noite. Pode ser que depois do almoço nós tiremos um cochilo, mas o horário que nós estamos dormindo mesmo é à noite, nós humanos, né? Então, aqui é o que você acha. Então, vocês vão lá na página 130 e tem esses adesivos aqui. Não utilizem mais do que o necessário, tá? Vai sobrar? Vai, mas deixe os que sobrarem aqui. E aí, vocês vão observar aqui. Pássaro dormindo. Esse pássaro dorme em que horário? Aí, vocês vão vir aqui. Dia ou noite. Quem acha que ele dorme durante o dia, destaca o adesivo do dia. Quem acha que ele dorme durante a noite, destaca o adesivo da noite. E aí, vale lembrar que, por exemplo, aqui aparentemente o fundo da imagem está de dia, mas ele não está perguntando sobre essa cena em si, mas a atividade. Por exemplo, ele é um pássaro e está dormindo. Qual é o horário que os pássaros dormem? De dia ou de noite, tá? Então, essa é a atividade que vocês farão e daí manda a foto para Pro. Aqui, nessa atividade, não existe certo, não existe errado. Se você colar um adesivo do dia aqui e o seu colega colar um adesivo da noite, não está errado, tá? Porque isso daqui é o que vocês acham. Quando nós chegarmos lá no final da apostila, nós vamos voltar aqui para vocês conferirem qual animal que tem o hábito diurno ou noturno. Ótimo! Agora vamos falar um pouquinho sobre esses animais. Você já estudou que a rotina das pessoas é diferente durante o dia e durante a noite. Agora, vamos aprender como os períodos do dia influenciam os hábitos de outros seres vivos em nosso planeta? Animais de hábitos noturnos. Olha, a presença ou a ausência de luz e do calor do sol influenciam os hábitos de vida da maior parte dos animais. Aqueles que são mais ativos durante o dia, ou seja, que realizam suas atividades nesse período, como se exercitar, comer, são chamados de animais diurnos. O coati é um exemplo de animal de hábito diurno. Ele dorme nas árvores durante a noite e ele desce para se alimentar durante o dia, tá? Outro animal de hábito diurno, olha só. É o mico-leão dourado. Ele é encontrado somente aqui no Brasil, sabia? Somente nas florestas brasileiras é que existe esse animal. E ele passa a maior parte do seu tempo sobre as árvores. Assim como outros animais, o mico-leão dourado pode deixar de existir. Por quê, Pro?
Ele é um animal ameaçado de extinção. Nós já conversamos um pouquinho sobre animais em extinção. Mas vamos lá no Conecte o Assunto, que está na página 41, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. Olha só. Com certeza você já ouviu falar sobre os dinossauros. Esses animais viveram há muito tempo no planeta Terra e hoje estão extintos, ou seja, não existem mais. Os cientistas acreditam que uma das causas que podem ter provocado a extinção de alguns animais, como os dinossauros, foram algumas mudanças profundas que ocorreram na Terra. Então, no passado, aqui na Terra, os dinossauros eram assim. São imagens representativas. Ninguém tem uma foto real de um dinossauro, porque quando eles morreram, nem nós existíamos ainda. Quando eles foram extintos, a raça humana ainda não existia, tá? Então, esses animais viveram há muito tempo. E hoje, o que é que nós encontramos desses animais? Apenas as ossadas, os esqueletos. E a partir desses esqueletos que foram encontrados pelos cientistas é que eles criaram as imagens de como seria esse dinossauro. Ninguém sabe realmente se um Tiranossauro Rex tinha realmente esse formato, mas eles olham uma ossada e imaginam como seria. Então, tudo que se tem dos dinossauros, que é real, são ossos. E aquelas imagens daquele filme do Jurassic Park que nós assistimos, nós chamamos de fictícios. E imagina-se que eles foram assim, mas nada dá uma certeza, nada comprova. Atualmente, alguns animais correm risco de deixar de existir, principalmente devido às modificações que os seres humanos têm feito nos ambientes. Quando destruímos as florestas ou outros ambientes que os animais vivem, eles não têm para onde ir, eles não têm o que comer e eles acabam morrendo, como é o caso do mico-leão dourado. Outro motivo que pode levar os animais à extinção é a caça ou a pesca. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, estão preparados? Página 42 e 43, olha só. Vocês sabiam que os animais que estão representados nas notas que nós utilizamos, o nosso dinheiro, eles são animais que estavam ou estão ameaçados de extinção? Então, olha só, na nota de R$2 tem a tartaruga de pente. Você sabe por que essa tartaruga recebe esse nome de tartaruga de pente? Acredite ou não, o casco dela era muito utilizado na fabricação de pentes. Por isso, ela foi muito caçada e ela ainda sofre risco de extinção. Essa ave aqui, da nota de R$5, é a garça branca grande. E por causa das penas lindas e maravilhosas que essa ave tem, ela foi muito caçada no passado. Hoje em dia, não se usam mais penas como decorações, como faziam antigamente. E por isso, hoje nós encontramos mais dela na natureza do que eram encontradas antes. Elas estavam realmente muito ameaçadas de extinção. A arara vermelha, apesar de receber o nome de arara vermelha, pode existir outra coloração no corpo dela. E o que faz a arara ser ameaçada de extinção? Além da destruição das florestas, que é o ambiente onde a coitadinha mora, a caça dela também coloca ela em risco. Então as pessoas querem caçar os animais, querem pegar os animais para prender, para colocar em exibição, para vender esses animais. Isso é muito triste. Então ela também é ameaçada de extinção. O mico-leão dourado, que é o animal que nós estamos vendo lá na página anterior, como você já viu, então ele está ameaçado de extinção porque o ser humano está destruindo as florestas que ele vive. E ele só é encontrado aqui no nosso país, só no Brasil. E se acabarem as florestas do Brasil, acaba o mico-leão dourado, como os dinossauros, nunca mais. Acabou, já era. A onça pintada
ela corre risco porque as florestas também estão sendo destruídas. Então, ela não tem mais como se alimentar. Às vezes, ela acaba indo daí para as plantações, os fazendeiros a matam. Então, ela é morta pela caça e também destruíram as florestas. A gente às vezes fala, vocês já devem ouvir os adultos falarem, uma nota de peixe. Vocês sabem que peixe é esse? Tem muita gente que nem sabe. Esse é o garoupa. Esse peixe, ele pode ficar muito, mas muito grande e ele pode viver por até 50 anos. Porém, a pesca em grande quantidade, ou seja, pescam muito, impede que a maioria deles viva tanto tempo. E hoje ele é um animal ameaçado de extinção. Por ele ser um peixe grande, normalmente quanto maior o peixe, melhor a pescaria. Vocês já ouviram isso? Então, por ele ser um peixe grande, infelizmente ele é muito caçado e ele pode viver até 50 anos, mas ele não vive isso porque as pessoas o pescam antes. Agora que você já sabe que alguns animais correm risco de deixar de existir devido à ação do ser humano, é importante pensar nas atitudes que você pode ter para não prejudicar os animais. Olha algumas dicas. Não compre produtos feitos com partes do corpo dos animais, como pentes, penas, entre outros. Não compre animais silvestres, ou seja, aqueles que estão acostumados a viver na natureza, como as araras. Se ninguém comprasse araras, eles não iriam retirar as araras da natureza. Existe a venda permitida quando tem um criador, aquele animal já nasceu em cativeiro, ele recebe todo o tratamento ali e ele não pode viver na natureza porque ele já nasceu em cativeiro. Mas são poucos lugares que tem essa venda autorizada. Então, custa muito caro. Então, as pessoas acabam comprando esses animais porque querem ter, porque querem fazer bonito, né? Já sei o que vocês estão perguntando, né? Espera só um minutinho. Você acabou de ler que nós não devemos consumir produtos que tenham origem animal, como penas e outras partes, e você sempre usa brinco de pena, bem observado. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Existe o consumo que nós chamamos de consumo consciente, que é o seguinte: os indígenas, eles são os maiores protetores das florestas. O mundo só está do jeito que está hoje porque pessoas malvadas e gananciosas chegaram no Brasil, enganaram os indígenas, judiaram dos indígenas, maltrataram a natureza e pela ganância foram retirando tudo que tinha da natureza e os índios sempre tentaram proteger. Os índios, eles usam os animais como parte para se enfeitar. Por exemplo, a pena, os dentes, que eles fazem aqueles colares, às vezes com os dentes dos animais. Porém, eles nunca mataram um animal apenas para tirar as penas. Apenas para pegar o dente daquele animal. Então, eles caçavam o animal para se alimentar, para sobrevivência. E aí eles aproveitavam, eles já caçaram aquele animal, utilizavam os dentes como enfeite, caçaram aquela ave, vão preparar aquela ave para o consumo, então eles aproveitavam aquelas penas para fazer roupas de penas, para usar de enfeite na orelha, tem cultura que tem aquela pena transpassada no nariz, então eles utilizavam e ainda utilizam para se enfeitar. O que acontece é aquilo que a Pro já disse para vocês. Eles não vão lá só para isso. Eles não matam o animal só para retirar a pena, só para retirar o dente, como fazem com os elefantes. Vocês sabiam que tem gente tão cruel que eles matam o elefante apenas para pegar aquele dente, aquela presa que o elefante tem, que é o marfim, que é um material muito caro? Eles matam o elefante só para pegar isso. Então, isso é cruel. Isso não pode acontecer. Mas, quando tem, por exemplo, às vezes aquelas feirinhas que os indígenas estão vendendo, estão expondo o trabalho com sementes, com cascas de árvore, com penas de animais,
eles não mataram o animal só para fazer aquilo. Só que é muito importante nós sabermos a procedência. Por exemplo, aquele negocinho de pena que eu uso no meu cabelo é da pena da minha galinha, que já morreu. Uma galinha que eu tinha na casa da minha mãe. Então foi a peninha dela. Eu não fui lá arrancar a pena dela só para fazer esse enfeite. Eu achava as penas e ainda acho, eu tenho uma sacola só de penas na minha casa. Eu quero fazer aquele enfeite que é redondo assim, uma mandala, só com as penas do meu papagaio e das minhas calopsitas, que são penas lindas e maravilhosas. Por quê? Os animais, as aves, eles trocam de pena. Tem aves que ficam até sem pena. Então, quando o meu papagaio, quando as minhas aves, elas estão na época de trocar de pena, eu recolho todas as peninhas deles que eu acho. Porque aí pode se usar de enfeite. Então, aqui na apostila, sugere para evitar o consumo de produtos que têm origem animal. Porque quando eu vou lá em uma loja comprar um casaco de pele, eu não sei se aquela pele, a pessoa foi lá e matou um urso só para arrancar aquela pele. E se eu comprar esse casaco, eu estou colaborando para que mais pessoas façam maldade e matem os ursos simplesmente para arrancar a pele. Ou mate uma baleia, um elefante, simplesmente para arrancar os dentes ou a pele ou qualquer outra coisa do tipo. Entendido nossa conversinha? Agora, assim como o mico-leão, existem outros animais com hábitos diurnos. Por exemplo, o galho e a galinha. Então, se aqui já está dizendo que eles têm hábitos diurnos, eles têm uma vida mais ativa durante o dia e descansam durante a noite. Vocês já viram aquele ditado? Ai, vai dormir com as galinhas? Porque as galinhas, elas se ajeitam para dormir muito cedo, porque elas não enxergam à noite. Então, quando o sol já começa a ficar mais fraquinho, elas já empuleram na árvore ou no puleiro ou onde é que elas vão se ajeitar para dormir. Porque elas são animais de hábito diurno, a galinha e o galo, tá? Aí outro animal também. As aves em geral fazem isso, não só as galinhas. Os pássaros, eles se recolhem antes, não é quando começa a escurecer, é antes disso. Porque a natureza, ele já sente, ele já sabe que está começando, o sol já está ficando mais fraquinho e eles têm que se ajeitar antes de ficar à noite, antes de ficar escuro. Olha, o pássaro e o chimpanzé também são diurnos, ou seja, eles têm a vida mais ativa durante o e descansam? Muito bem. O camaleão é outro animal de hábito diurno. E você sabia? Ai, claro que vocês já sabiam. Que ele se camufla no ambiente. Então, por exemplo, se o camaleão estiver aqui na minha blusa, ele vai ficar verde, porque ele se camufla. Se o camaleão estiver aqui na minha cabeça, ele vai ficar mais escuro. Se o camaleão estiver nesse copo, ele vai ficar com um tom mais amarelado, porque é a proteção dele. Então, quando um predador passa pelo ambiente, não vai chamar atenção. Por exemplo, imagina que o camaleão tá lá na árvore, que a árvore é verde como a pro. O camaleão tá lá na árvore, passa um predador dele e vê um negócio amarelo assim na árvore. Vai chamar a atenção e ele vai olhar. E quando ele olha, ele vai ver que aquilo ali é um animal que ele pode se alimentar, então ele vai capturar o camaleão, tá? Isso é camuflagem. A camuflagem não é uma estratégia apenas do camaleão, não. Muitos animais usam a camuflagem. Por exemplo, vou virar o telefone para vocês verem. Esse é o urso polar. Ele vive lá nas neves, lá no gelo. Qual é a cor do gelo? É branquinha. Imagina se esse urso fosse verde. O destaque que ele teria. Quando ele estivesse andando pela neve, pelo gelo, os animais que ele precisa caçar para se alimentar, para sobreviver, veriam ele de longe e já correriam. E ele morreria de fome. Então ele é branquinho, ele chega e consegue pegar a presa, porque a presa não enxerga ele. Olha só. Isso daqui é um polvo e ele está camuflado na areia do fundo do mar. Olha quando a gente olha de cima, não dá nem para perceber que ele está aqui. E aqui, que animal é esse? Isso daqui é um animal, é o bicho-pau.
E o corpo dele, como o nome já diz, tem a forma de um galho, de um pau. Então, quando o predador passa, nunca que ele vai perceber que isso aqui é um animal, ele vai achar que é o galho da árvore. Então, aquilo ali não chama atenção. E olha só o bicho-folha. Gente, olha a forma da asa do bicho-folha. É igualzinho uma folha. Então, ele vai parar nas folhas e os predadores não vão conseguir enxergá-lo. Nosso conteúdo de hoje termina aqui, porque na próxima aula nós vamos falar sobre os animais de hábitos noturnos. Então, vocês compreenderam um pouquinho sobre os animais de hábitos diurnos. Agora podem pegar a apostila do Praticando a Escrita. E nós vamos lá na letra R. O-P-Q-R. Eita! Aqui. Letra R. Nós vamos fazer aqui e aqui somente. Nós vamos... aqui, gente, tem uma musiquinha. Cantem com a Pro. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. E aqui a ilustração da música. Qual o nome dessa música? Se esta rua fosse minha. E essa rua, essa cantiga, ela traz algumas rimas. Aqui, nós vamos escolher duas frases que rimem entre si. Não é uma estrofe. Por exemplo, aqui é uma estrofe, ó. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Aqui ele está falando sobre uma coisa. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. É isso que ele está falando nessa parte. Então, isso daqui é uma estrofe, nós não vamos copiar tudo isso. Dentro dessa estrofe, tem duas frases que rimam. Como assim? Por exemplo, se essa rua fosse minha. Nós vamos procurar alguma coisa que rime com fosse minha. Eu mandava, não termina com minha. Ladrilhar, não termina com minha. Pedrinhas, não termina com minhas. Brilhante, não termina. Meu, também não. Passar, também não. Vou dar uma dica, ó. Eu mandava ladrilhar, rima com para o meu amor passar. Os dois terminam com ar. As duas frases terminam com ar. Aqui na próxima estrofe. A Pro está dizendo estrofe para vocês compreenderem, tá? Que é diferente. Aqui ele já inicia outra sugestão. Que nessa rua tem um bosque que se chama solidão e dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. O que rima? Que se chama solidão. O que mais que termina com ão? Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Então, essa frase rima com esta. Depois vem a última. Se roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Então, o que rima aqui? Olha a última frase. Bem. Qual é a outra palavrinha que termina com bem? Porque, coração, roubei também. Então, essa frase rima com essa. Aqui, vocês vão escolher
tu roubaste o meu também, é porque te quero bem. Ou que se chama solidão, que roubou meu coração. Ou eu mandava ladrilhar para o meu amor passar. E vocês vão copiar aqui, tá? Duas frases que rimem entre si. Então, vocês vão escolher ou essas duas, ou essas duas, ou essas duas. Entendido? Agora, nós vamos circular todas as palavras que comecem com a letra R na canção. Nós, não, vocês. Qual a letra R, Pro? Letra R é assim. E letra R é assim. Por exemplo, ó, rua é uma letrinha R minúscula. Se esta rua, de novo, fosse minha, eu mandava, não tem letra R, eu mandava ladrilhar, não tem letra R. Opa! Isso mesmo, vocês estão espertos. Tem a letra R aqui. Então, vocês farão isso na música toda. Pro, tem algum R maiúsculo? Eu acho que não tem nenhum R maiúsculo nessa música. Então, todos os R's que vocês encontrarem serão esse daqui minúsculo. Observa a palavra, ó. Lembra que a Pro já falou pra vocês. Vai linha por linha, letrinha por letrinha, porque quando você encontrar, você já circula. Não começa aqui e já vai pra baixo, vocês não vão saber o que já foi conferido e vai ficar letrinha pra trás. Ó. C, O, M, vai falando as letrinhas, assim vocês já praticam. P, E, D, R, opa, R. I, N, H, A, S. C, O, M. P, E, D, R, I, opa, outro R, opa, porque eu tava circulando I. N, H, A, S. D, E, B, R. I, L, H, A, N, T. Então, façam isso na música toda. E aqui, olha que lindo, vocês farão um desenho de como a rua dessa música ficaria se vocês pusessem pedrinhas de brilhante nela. Então, aqui já tem um exemplo de ilustração. Vocês vão desenhar uma rua igual essa, do jeito de vocês. Desenha a rua como ela ficaria com pedrinhas de brilhante. Lembrem-se de dar cor ao desenho de vocês, tudo bem? Tarará, tarará, tan, tan. Então, meus amores, essa foi nossa aula de hoje. Foi uma aula gostosa, né? Tiveram que escrever pouquinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema dos animais diurnos, dos animais noturnos, pode mandar para a Pro, tá bom? Manda um áudio. Prontinho, meus chuchuzinhos. Aula concluída com sucesso! Viram que gostosa a nossa aula de hoje? Ah, claro, né? Não tiveram que escrever muita coisa. Então, façam o que a Pro deixou para vocês fazerem, sem preguiça e com capricho. Vocês vão ver que esse conteúdo que nós iniciamos em ciências é um conteúdo bem gostoso. Por quê? Vocês vão poder analisar. Mesmo que você não tenha um animalzinho de estimação em casa, com certeza você conhece algum animal, de algum amigo, né? E quem tem um animal de estimação já vai saber classificar se ele é um animal diurno, se ele é um animal noturno, como é que funciona isso. Então, é um conteúdo bem gostoso. E na próxima aula, como eu já disse, nós vamos estudar sobre os animais noturnos e tudo mais que tem. Vocês estão interessados pela parte das plantas? Ah, que legal! É bom ter dúvidas, é bom ter ideias, é bom levantar hipóteses, é muito bom. Nós só não podemos concluir as coisas com precipitação e sem as informações necessárias, tá bom? Então agora, ó, grande beijo no coração! Amo você!